O programa a seguir é livre para todos os públicos. Jornal do Meio-Dia. Apoio Cultural Alcoa. Sustentabilidade é a nossa natureza. Olá, entrando no ar, Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, nesta sexta-feira, dia 27 de junho de 2012. Ano correndo célere mesmo, né? Vamos chegando aí ao final. Durante esses últimos meses e dias que antecederam a Rio+20, um outro assunto também entrou muito na ordem do dia. Aliás, nos últimos anos tem entrado muito na ordem do dia a questão dos transgênicos, alimentos transgênicos. Em outras palavras, um alimento geneticamente modificado com alguns interesses empresariais, laboratoriais, porque vai se fazer um grão maior, porque vai se fazer um grão que é resistente a determinadas pragas, e uma grande discussão, inclusive, no mundo científico sobre consequências do uso de tais alimentos, que isto poderia trazer para o futuro das pessoas, para organismos das pessoas, para o próprio meio ambiente. Uma grande discussão. E uma das grandes pessoas que está sempre ligada a este debate, não se faz um grande debate sem discutir discutindo a questão dos transgênicos, sem a presença da professora Magda Zanoni. E hoje ela é a nossa convidada, autora de livro importante, mas tem uma ligação muito mais forte com a educação, não só no Brasil, mas também na França. Mas especialmente no Brasil, porque foi ela também uma das pioneiras na integração de disciplinas multidisciplinares para questões ambientais no Brasil, de que ainda não existia praticamente dezenas de anos. A gente vai conversar um pouco, conhecer um pouco sobre o trabalho desta brasileira de renome internacional e também essa discussão seríssima sobre os transgênicos e o livro dela, Transgênicos para Quem? Bem-vinda, professora. Bom dia, agradeço muito o seu convite. De verdade, é um currículo que tem que olhar para se lembrar. Tem uma história toda ligada à educação, né? A professora Magda Zanoni é bióloga, socióloga, professora da Universidade de Paris, de Diderot, onde foi pesquisadora de 1978 a 1990 no Laboratório de Ecologias Geral Aplicadas. Tem mestrado em Ecologia Fundamental pela Universidade de Paris e Ciências Sociais e Desenvolvimento pela Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, também de Paris, doutora em Sociologia do Desenvolvimento pela Universidade de Paris, Sorbonne 1, né? E também atuou no Instituto Agronômico do Paraná, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná. Esteve sediada também no NEAD e trabalha hoje no Ministério da Reforma Agrária, né, professor? Desenvolvimento Agrário. Isso. É uma história bastante bacana para uma professora brasileira. Como é que surgiu Paris nessa... Eu já aqui no Brasil trabalhava com a questão ambiental, eu era professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante o meu estágio de formação, fiquei lá durante 2 anos, e depois surgiu a oportunidade de uma bolsa de formação para a França, e nesse ano de 66, mais particularmente 67, na França havia a grande introdução dos programas de ensino que englobavam a questão ambiental na escola, ainda no ensino médio. Né? Então eu fui com um interesse de conhecer esses programas, essas novas questões e como elas pedagogicamente se organizavam, né, no ensino público médio. Bom, na França, de toda maneira, a grande parte do ensino médio é pública. Né? Então, a minha história começou assim. Fui por 1 ano, mas se a gente olhar um pouco a história do Brasil, eu fui em 68. Período bravo, o período da ditadura militar aqui no Brasil, digamos, da supressão de todas as liberdades democráticas. Eu era estudante no final dos meus estudos, participei do movimento estudantil
e não fui persona grata. Quase um autoexílio. Foi um exílio. Eu fui com uma bolsa, né, inclusive com uma autorização da Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, mas sem, digamos, vencimentos, me contaram todas as vantagens, e a França, durante esse tempo, me deu essa bolsa. Eu fui bolsista da cooperação técnica do governo francês. E ao final de 1 ano e meio, né, eu fui condenada aqui no Brasil com outros estudantes e outras pessoas que lutavam pela democracia, e esta condenação me impediu de eu voltar, né? E foi assim que eu fiquei na França esperando a anistia durante 14 anos, e esse período, de uma certa maneira, me foi, eu diria, entre aspas, favorável, porque eu aproveitei eu aproveitei o exílio para fazer o meu mestrado, o meu doutorado na França, e também fiz concurso, trabalhei 5 anos com o professor Josué de Castro, me orgulho muito disso, e depois disso fiz um outro concurso para a Universidade de Paris 7, que estava mais focada sobre as questões de meio ambiente, então eu costumo dizer que eu fui a primeira gaúcha e a única gaúcha que, assim, entre 96 candidatos, passou com o primeiro lugar para a entrada da universidade. E os gaúchos ficam muito contentes com isso, né? Mas é uma brincadeira. E aí passei a trabalhar na universidade, fazer minha pesquisa, e quando foi proclamada e decretada a anistia, né, eu voltei para o Brasil, mas eu voltei não completamente. Eu quis fazer uma integração de colaboração entre a França e o Brasil, podendo organizar trocas, intercâmbios de alunos e professores, e foi nesse quadro que eu organizei com outros colegas franceses, sobretudo um antropólogo, Claude Renaud, que vem até hoje no Brasil, há 15 anos, e que, digamos, conseguimos implementar um doutorado em meio ambiente e desenvolvimento interdisciplinário, que foi um grande desafio, na Universidade Federal do Paraná. Hoje em dia, no Brasil, a CAPES, há alguns anos, já assumiu essa questão da necessidade de um enfoque interdisciplinar para abordar as questões da complexidade atual, né? Mas foi a questão ambiental que praticamente obrigou isso? Agora, curiosamente, a França já tinha dezenas de anos à frente com ensino multidisciplinar e também voltados às questões ecológicas. A França não tinha dezenas de anos, mas tinha algum tempo de avanço, eu diria, né? Porque quando eu fui em 68, né, começaram a eclodir as grandes questões. E essas questões ambientais foram, num primeiro momento, somente estudadas pela biologia, pela geologia, pela botânica, pela zoologia, porque se tratava de analisar os impactos destas, digamos, das atividades humanas, das atividades antrópicas, sobre a flora, a fauna, o solo, o subsolo e a floresta e automaticamente ao humano, né? Então foi muito, a questão ambiental foi, eu diria, muito priorizada pelas ciências biológicas, né, e geológicas e geográficas. E num segundo momento surgiu a necessidade de estudar, mas quem intervém na natureza, quem destrói, quem degrada, quem preserva, né? Então, o mundo é povoado por milhares de pessoas, bilhões, né? E surgiu essa necessidade de se trabalhar a questão sobre uma forma de interação, né? As sociedades trabalham com a natureza, mas nem sempre a favor da natureza, né? E o grande processo de industrialização, urbanização, né, meio que fez abstração da questão ambiental e construiu, desmatou, criou favelas, criou pobreza e criou também, no mundo rural, uma grande disparidade de distribuição da terra, com sistemas produtivos muito, muito onerosos para os solos e mesmo para... perversos mesmo. Então eu acho que aí a necessidade vem
com a dinâmica social, né? A própria dinâmica da sociedade dá aos pesquisadores motivações, e um grupo muito importante que nasceu no laboratório onde ainda sou pesquisadora, que é o laboratório que chama-se Laboratório das Dinâmicas Sociais e da Recomposição dos Espaços, que começou a trabalhar a questão das relações da sociedade e da natureza. E um exemplo, assim, que digamos é muito bem-vindo, é tomarmos o agricultor que trabalha o solo, que impacta o solo, que põe muito adubo, que põe muito agrotóxico, né? E põe sempre as mesmas culturas na mesma parcela. Não utiliza a rotação de culturas que permite que o solo se recomponha. Né? Então, este solo sofre, né, uma certa degradação, sobretudo no que diz respeito à sua fertilidade, há uma baixa importante de fertilidade, e a cada ano, com a degradação, a erosão, dá-se mais adubos e mais agrotóxicos para que ele se recomponha artificialmente, e isso significa que há uma degradação na natureza, né, mas há também para o agricultor um aumento dos seus custos, porque a cada vez ele tem que comprar mais adubos, e então a natureza envia uma mensagem, entre aspas, que diz ao agricultor: agora você tem dois caminhos, ou você muda o seu sistema para um sistema mais harmonioso, que utilize mais, digamos, as relações que existem entre as plantas, entre os animais, as plantas e o solo, de modo geral, do que um sistema produtivo artificializado ao extremo, né, onde o solo torna-se um quase suporte de celofane, e ali se põe as sementes com um excesso de azoto, sobre nitrogênio, né, que, já foi mostrado, inclusive na Alemanha, e por aí a Alemanha também usou uma política pública interessante. Os agricultores punham muito mais nitrogênio do que o necessário. Aí traçou-se uma curva e via-se que o aumento da produtividade, por exemplo, de um grão, né, ia com o nitrogênio até um certo ponto, e depois ele entrava numa faixa contínua. Não havia mais aumento da produção, do rendimento agrícola, mesmo que eu pusesse 4 vezes mais de adubos. Então, os alemães passaram a cobrar um marco por quilo de excesso. Exato. Para ter uma leitura da realidade complexa tal como ela é hoje, né, a leitura linear de uma causa que se relaciona a um só efeito não pode mais ser utilizada. Então se diz que há uma multiplicidade de causas, há causas múltiplas que têm efeitos múltiplos, e isso não pode mais ser lido pela metodologia que introduziu de análise de causa e efeito do Descartes. Então surge a necessidade de um enfoque onde as disciplinas que foram super compartimentadas no fim do século XIX comecem a pensar ou a dialogar conjuntamente, né? Porque cada uma trata de um objeto específico e pode dar um diagnóstico específico, mas esse diagnóstico específico, por exemplo, tomemos o caso da planta, pode não corresponder a um diagnóstico se introduzir uma questão dos animais, a questão da natureza e a questão, digamos, do agricultor, no caso, né, que exerce uma função de produção agrícola. Então, agora o Brasil hoje assumiu essa questão, né, inclusive nas políticas públicas, como é o caso da CAPES, né, que é a grande orientadora hoje em dia, publicou um livro que teve um prêmio Jabuti da Educação ano passado, né? Então eu acho que agora o importante é nós afinarmos o método, né, porque eu acho que nós não estamos num estado de construção de uma mega ciência ou metaciência, na qual o especialista não seria mais um especialista, seria um clínico geral que falaria de tudo, mas com competência em todas as áreas. Eu acho que ainda não estamos. Aqui no Brasil há um pouco uma tendência, né, da pessoa, digamos, fazer um doutorado em direito e desenvolver a questão desenvolver o objeto da geografia, o objeto da botânica, o objeto da sociologia, né, como se a necessidade
de diálogo entre as disciplinas pudesse dar ao especialista de então, né, uma visão e um conhecimento global de todas as ciências, né? Isso é muito conhecido aqui no Brasil como a transdisciplinaridade e é muito utilizada por certos centros de pesquisa, de ensino, mas eu me situo ainda um pouco atrás, talvez esteja na retaguarda por enquanto, que é a de promover por, por um ensino bem construído, teórico, metodológico, epistemológico, né? Um ensino bem construído e, consequentemente, com repercussões sobre a pesquisa, pondo em evidência a questão de que cada especialista tem o seu objeto, mas ele pode ter uma leitura mais global fornecida pelos colegas das outras áreas. Interessante. E aí entra um outro aspecto que eu acho bastante interessante também da discussão da professora Magda, de que o universo científico não seja uma ilha, mas que seja aberto também para ouvir a sociedade, para ouvir os outros atores envolvidos em tais discussões, porque muitas vezes se aprende até lá com o homem do campo, o nosso caipira, ele tem cultura, tem oralidade que pode fazer parte desse universo científico. A gente vai para o intervalinho e volta já já. Desenvolvimento com responsabilidade. Sustentabilidade é a nossa natureza. Na sua família, a união, carinho, dedicação, afeto, atenção, amor. Então divida tudo isso com uma criança que precisa ser protegida em um lar acolhedor por um tempo determinado, enquanto a família dela é cuidada para se reorganizar e recebê-la novamente. Essa é a proposta do Serviço de Acolhimento Família Acolhedora. Faça diferença na vida de uma família. Mais informações 3722-1713. Apoio TV Plan, uma TV cidadã. Caixa, mais que um patrocinador, o maior incentivador do esporte brasileiro. A Farmácia Unimed é a farmácia para a família inteira. Aqui a Dona Ivone encontra uma ampla variedade de medicamentos, inclusive genéricos. O Roberto, neto dela, também. Tem produtos de cuidados pessoais para a Aninha e facilidade de pagamento para o pai dela. Tem entrega em domicílio para a Dona Teresa e convênio com empresas como a de seu filho, o Ricardo. E o melhor de tudo, tem preço diferenciado para todos eles. Farmácia Unimed, exclusiva para quem tem Unimed. Dia 27 de agosto. O Grupo CIOF de Comunicação movimenta suas emissoras de rádio e televisão para a informação, promover a sua decisão. Primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Transmissão exclusiva pela difusora AM e TV Plan. Segunda-feira, dia 27 de agosto, às 8 horas da noite. Os projetos, ideias e as propostas do futuro governante do município serão conhecidas do pool de emissoras que valoriza a sua opinião. Apoio Cultural BM Engenharia, construindo um futuro melhor. Pensou em imóveis? Lembre-se Bento Gonçalves. Uniodonto, proporcionando motivos para você sorrir e cuidando da sua saúde bucal.
vai começar tudo de novo. Eu não aguento mais. É muita variedade, qualidade demais da conta. E o conforto na hora de comprar. Assim não dá. Toda volta às aulas é a mesma coisa. É Artepel pra cá, é Artepel pra lá. Será que ninguém sabe falar outra coisa, não? Estojos escolares com até 30% de desconto. Caderno capa dura mais 16 matérias com 320 folhas por R$16,90. E se fosse uma loja só, ainda ia mais 2 Narcis, eu não vou aguentar. Vou te contar uma coisa, viu? Ser concorrente da Artepel não é fácil, não. Vou acabar mudando de ramo. Tá louco? Jornal do Meio-Dia, pela sua TV Plan, conversando hoje com a professora Magda Zanoni. E a gente conversando um pouco também sobre essa questão da educação, de entradas de novas disciplinas na educação, mas um pouco também de sociedade e de metodologias mesmo para o mundo científico. Professora, tem mudanças em metodologia, saindo um pouco de linhas de Augusto Comte, por exemplo, de pesquisadores e cientistas que pensam em caminhos diferentes para se chegar a soluções para a sociedade. E eu gostaria que a senhora falasse também sobre como devolver esse conhecimento científico para a sociedade. Eu acho que é uma questão que está se colocando de maneira bem aguçada nos países europeus, né? Eu convivo mais com a experiência francesa, mas a Inglaterra, a Bélgica, a Suíça né? E a Alemanha também tem já várias entradas nessa questão do papel da ciência, né? Qual é a função da ciência? Porque há uma tendência muito grande, e já durante todo o século XX, houve essa tendência se desenvolveu, que consiste em dizer que a ciência, né, automaticamente produz para a tecnologia e a tecnologia automaticamente desencadeia o progresso, né? Então essa linearidade de ciência, tecnologia e progresso para o desenvolvimento, né, é ainda muito presente hoje no Brasil, porque é um país novo, emergente, que não chegou ao nível de desenvolvimento em muitas áreas, em muitos setores, que a América e a Europa, né? Então, neste caso, e eu tenho encontrado bastante dificuldades, e eu fui durante 3 anos, como brasileira, que estava aqui no Brasil colaborando, né? Eu fui durante 3 anos membro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é a comissão que regula, digamos, e que aprova ou desaprova a liberação dos famosos organismos geneticamente modificados, ou conhecidos também como transgênicos, né? E eu pude constatar que há digamos, a ciência torna-se um ser adorado, né? A ciência pode tudo, ela resolve todos os problemas, e vi também nesta comissão que não há lugar para controvérsias. E se sabe muito bem que a ciência só avançou, desde que ela existe, através de controvérsia. A dúvida, o questionamento. Esse questionamento, essas diferenças de percepções, de ideias, são muito difíceis, sobretudo quando há digamos, uma comissão que é altamente constituída de pesquisadores especialistas, que a gente chama das ciências duras, quer dizer, biologia molecular, genética e outras mais. Então, é um pouco essa ideologia da ciência que pode tudo, que hoje no mundo está sendo contestada, inclusive ligada a essa tecnologia. Na Europa se chama hoje muito, se adota um termo que poderia dizer aqui, que se chama de tecnociência. Quer dizer, que a ciência em si, né, com aquela capacidade que ela tem de descobrir, de experimentar e etc., está sendo substituída por uma ciência completamente orientada para fornecer os resultados diretos a uma tecnologia. E o problema da tecnologia também está sendo discutido, porque, olha, se a minha área é a área mais da agricultura, né? Se formos ver nos últimos anos
o que já aconteceu na agricultura com esta ciência promotora, né, de grandes conhecimentos que foram em seguida captados pelas tecnologias. Vamos tomar o caso da vaca louca, vamos tomar o caso do vitelo com hormônios, vamos tomar o caso dos próprios transgênicos, que agora estão no auge digamos, da controvérsia, né? E vimos que a natureza também oferece limites, né? O caso da vaca louca, se houvesse, digamos, na problemática da vaca louca, em primeiro lugar, uma intervenção interdisciplinar de vários pesquisadores, né? Inclusive, o que falta muito aqui no Brasil nessas tecnologias são as ciências sociais e humanas, né? Não teria havido o problema que houve. Né? Quando o presidente Chirac, um pouco ou muito preocupado com o destino do rebanho francês, solicitou ao presidente da Comissão Europeia sobre essas questões da criação animal, solicitou uma resposta, esse presidente, que era da Suíça, de Zurique, disse: olha, sinto muito, mas não há resposta. Não temos até então conhecimento para identificar qual é o vírus, o tal do prião, que intervém e promove esta, digamos, anomalia do rebanho. E mesmo a questão que era assim, quase que de ficção científica, como faria a Inglaterra para enterrar 4 milhões de reses? Haveria espaço? O que significaria cemitérios de reses? De reses e impacto de novo ambiental. Então, esta ciência um pouco cega, ou tecnociência ligada diretamente à tecnologia, é que está sendo revista. Bom, há aqui no Brasil, digamos, intervenções de pesquisadores e de políticos que dizem: mas a Europa se desenvolveu foi através dessa ciência e dessa tecnologia. Hoje nós temos o direito também de promover o nosso desenvolvimento bom, o problema, né, é que a Europa, justamente tendo traçado esse caminho, que lhe custou muito caro, né, e está custando ainda hoje. E está custando ainda hoje, né, com a expulsão de milhares de camponeses do campo, com uma produção agrícola excedentária depois da guerra, mas com uma quimização, como se diz. Um empobrecimento do camponês que passa fome na terra, né? Por um lado, né, a expulsão de milhares de agricultores, e por outro lado, eu diria assim, uma degradação, sobretudo no oeste, onde os lençóis freáticos já estavam contaminados pelos adubos, onde a costa da Bretanha já havia, pela introdução de muitos adubos que chegavam pelas águas de superfície no mar, havia já tido uma produção enorme de algas verdes, né, que de uma certa maneira faziam camadas de interrupção entre a água e o ar, e o oxigênio não agia, quer dizer, não subia nem descia. Então essas questões foram feitas todas a posteriori, essas pesquisas foram feitas a posteriori, né, das decisões e das iniciativas, das descobertas científico-tecnológicas. Resultados que o tal conhecimento científico não conseguiram prever. É isso, e os cientistas não são deuses e não preveem, e a prova é que, digamos, o que está acontecendo hoje no mundo, né, e a gente poderia começar pela Rússia, e eu estive lá na época do Lago Baikal, um lago magnífico com uma profundidade de 80 metros, onde se estava realmente injetando produtos, né, da produção de celulose das fábricas situadas nas margens, né? E isso tudo dizendo que não, que a tecnologia tinha previsto essa injeção a 80 metros e que não provocava nenhum impacto sobre os seres vivos endêmicos que não existem em nenhuma outra parte do mundo. E muitas experiências que a gente conhece, não vale a pena retratá-las todas. E com resultados desastrosos. Isso. E a questão dos transgênicos hoje se situa como a vaca louca se situava
nos anos 90, 91, 92, 93. Né? A questão dos transgênicos, ela implica numa controvérsia imensa entre pesquisadores, sociedade civil, e com esta questão onde os cientistas dizem não há problemas, já fizemos estudos, não há problemas, o prazo desses estudos é muito curto, né? É muito curto. Por que um remédio, um medicamento, leva 10, 12 anos para ser aprovado e para passar para o mercado, apesar das pressões dos laboratórios? Por que um alimento como a soja, como o milho e agora, né, eu diria escandalosamente no Brasil, o feijão, né, que vai ser, digamos, comercializado, já foi aprovado, né? Então, nós pensamos o seguinte, será que este feijão não trará consequências para as populações que consomem isso? São 180 milhões de brasileiros, eu conheço poucos que não comem feijão. Exatamente. Né? Então, essa é a última questão polêmica, mas a questão do milho foi uma questão muito polêmica, porque aí entra a tal da visão interdisciplinar. Como lá só há pesquisadores das ciências biológicas, genéticas e moleculares, né? O que se diz? Não, basta uma parcela estar suficientemente separada da outra, um pequeno agricultor que faz 3 hectares de milho, milho nativo, milho rústico, né? É isolado do produtor que tem 10 mil hectares de milho ou 3 mil hectares de milho. Acontece que o fluxo dos genes, pelo vento, pela chuva, a polinização se faz, e há hoje no Paraná, e já houve um estudo feito pelo governo do Paraná, e já houve também um grande dossiê feito pela Folha de São Paulo, que foi lá e verificou como se deu, contaminações do milho. Do que seria natural. E ainda, o mais grave é que esse milho contaminado não pode ser vendido nem como orgânico. Porque ele pode se tornar uma aberração genética fora de controle. E esse gene que foi transmitido, né, para dar ao milho uma resistência contra a lagarta que come a espiga, esse gene não é mais recuperado. Não se pode dizer, não, olha, agora não deu certo, vamos recolher, porque esse gene que está no pólen, né, no cromossoma, que vai pelo pólen, ele é disseminado. Lá na França, um helicóptero fazendo um estudo nos Alpes, encontrou pólens de milho da planície que estavam já a 1.200 metros. Né? E isso é uma questão que diz respeito, aí eu insisto na questão interdisciplinar, como ver com olhares cruzados, né? Eu tenho aqui o genético, tenho o agrônomo, e eu venho da sociologia, da antropologia, e ali tem o economista. Como é que nós vamos analisar esta questão? Isso que eu acho que é importante, nós não mais aceitarmos estudos de um ponto de vista só. Então, no caso do transgênico, que é a biotecnologia hoje da moda, né? No caso do transgênico, como é que o economista analisaria essa questão? Olha, eu quero ver como é que esta biotecnologia vai repercutir sobre o pequeno agricultor, a pequena agricultura familiar, que nem tem condições de comprar sementes da Monsanto, da Dupont, da BASF e da Syngenta. Porque o que nós estamos nos encaminhando para um controle do mercado de sementes pelas grandes multinacionais. E isso vai, no mundo, vão ser 4 multinacionais que vão dominar. Professor, eu vou para o intervalinho. Depois do intervalo, eu gostaria de conversar diretamente sobre o livro de sua autoria, sobre sua coordenação, Transgênicos para quem? A gente volta já já. Você sente a vida através dos olhos e a gente ajuda você a sentir cada vez mais, enxergando melhor. Instituto Donato de Oftalmologia. Consultas, exames e cirurgias. Quem gosta de usar dentadura? Em um dia eu ganhei todos os meus dentes de volta. Eu não senti dor alguma. Eles são muito profissionais. Agora posso comer e sorrir com segurança. Você também pode mudar sua vida. Procure o Implar.
e tenha seus dentes e sua alegria de volta em um único dia. Dentes novos, vida nova. Sua conexão com a internet está caindo. A velocidade que você contratou não está chegando. Ninguém do seu provedor te atende quando você liga. Para tudo, venha para a Nets Internet Banda Larga, o maior link da região. Sem quedas na conexão, sem limite de downloads, sem demora no atendimento e maior garantia de banda. E atenção, nossos planos corporativos podem chegar até 30 megas. Ligue já e solicite a visita de um consultor. Nets Internet Banda Larga. Vá mais rápido. Conecte-se. Comercial Selfie, Artipel e Oi apresentam 12º Passeio Ciclístico. Se divirta com a rádio mais animada e irreverente de Poços. Participe do maior passeio ciclístico de toda a região. Novidades, gente bonita e muita diversão. Se aqueça, dê um trato na bike, chame sua turma e cola no movimento mais saudável da PAN. 12º Passeio Ciclístico, dia 29 de julho, com saída às 8h30 da manhã, da Avenida João Pinheiro, em frente à Praça do Museu. Patrocínio Votorantim Metais, Faculdade Pitágoras, Óticas Carol, Refrigerantes JF, Sanitex, Let's Go Training Center, Musicali, Unimed Poços e Caixa Econômica Federal. Através de filtro-prensa, a Sanitex purifica a água de seu processo de fabricação de louça sanitária, separando-a da massa cerâmica. Dessa forma, propicia a reutilização da água purificada e o reaproveitamento da massa cerâmica. A Sanitex não poupou investimentos na construção deste posto de trabalho, garantindo assim sua sustentabilidade ecológica. Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, conversando hoje com a professora e pesquisadora Magda Zanoni, autora do livro Transgênicos para Quem? O livro é uma coletânea de artigos de diversos autores, coordenado por ela e também por um de seus alunos da França, e que traz uma visão mais abrangente de toda essa discussão do momento, que é a questão dos transgênicos e suas consequências para as futuras populações. Um livro que não pode faltar na mesa de qualquer pessoa interessada no assunto. Inclusive, a professora é também introdutora no Brasil de uma outra discussão também sobre a cidadania nas áreas ligadas a alimento, ligadas às questões de transgênicos e questões sociais de modo geral. Ela vai explicar melhor sobre tal assunto. Como nasceu o livro Transgênicos para Quem, professor? Só para completar, o Transgênicos para Quem, eu dei um subtítulo para a gente já entrar no assunto antes de começar a ler. Transgênicos para Quem? Agricultura, Ciência e Sociedade. Então, o livro, né, ele traz uma reflexão de vários autores brasileiros que trabalham sobre a questão da transgenia, que estão ainda na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e de outros pesquisadores que são ex-membros. E traz também a contribuição de vários autores franceses que já estão bem avançados, consagrados em termos dessas reflexões sobre a ciência, e também obedece a uma certa necessidade de mostrar, né, que a transgenia, que a biotecnologia não são domínio privado dos pesquisadores em genética e em biologia molecular. Que a economia, que a sociologia, que o direito e várias outras, agronomia, tem que ver com essa questão. Né? Então é o que eu estava dizendo isso. Eu trouxe essa leitura, digamos, multidisciplinar. Né? O livro é multidisciplinar. Então, numa primeira parte, nós temos realmente um questionamento sobre o que é a ciência, né? E como a sociedade está completamente isolada das decisões das políticas científicas, e ela tem ou não tem o direito de ter a sua precaução contra as descobertas dos cientistas. Né? O cidadão partícipe. O cidadão partícipe informado, né? E também expressando quais são as suas necessidades. Né? Então eu acho que, por exemplo,
No caso, a primeira parte é esta, a segunda parte é o enfoque multidisciplinar minimamente necessário. Aí vem vários autores franceses, agrônomos, biologistas moleculares, até um dos pesquisadores, que é um grande nome na França, Jacques Testard, que foi o pesquisador que pôs no ponto o primeiro bebê proveta. E hoje a menina tem 22 anos, mas ele interrompeu esta pesquisa dizendo, visto o perigo do aproveitamento pelo mercado, pelos laboratórios, pelas multinacionais, de uma pesquisa que, por enquanto, é aquilo que ela é, então eu suspendo. Ele foi considerado um grande herói, porque era uma pesquisa de grandes interesses, né? Bom, né, toda a questão de não poder, da mulher não poder ter um bebê, dessa luta toda que vem se travando, e ele era um astro ali. Né? Bom, então há artigos de grandes pesquisadores franceses, e há, sobretudo, um dos pesquisadores, que é um professor de biologia molecular, da Universidade de Caen, que quando puser a público o que ele está tendo como resultados, vai ser uma grande questão para controvérsia, né? Porque ele está trabalhando com o milho, e ele isolou 2 grupos de ratos, de camundongos, um que come o milho transgênico e o outro que come o milho normal, híbrido. E a Monsanto realizou essa pesquisa em 30 dias e não constatou nenhuma anomalia, nem na morfologia, nem na fisiologia desses camundongos. Ele está há 3 anos alimentando esses ratos. E as consequências fisiológicas e morfológicas já aparecem e são importantes. Né? Eu não vou dizê-las aqui porque é um segredo científico, mas já há um filme da televisão francesa que foi feita no seu laboratório. A revista Nature já aceitou o protocolo e os resultados, e ele está esperando mais uma segunda revista para lançar publicamente os resultados. Então há como eu diria, há pesquisadores na Argentina, um excelente grupo. Sim, também país que está aí forte na produção de transgênicos. Acho que o Brasil é o segundo, a Argentina está pertinho. Deve ser o segundo, sim. Isso, Estados Unidos. E então, há grupos tentando mostrar que tem que ter um período de anos e anos para se constatar alguma ou nenhuma consequência sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente. E eu acho que é importantíssimo nesse caso, porque são cultivos alimentares. A soja é o azeite, é o leite, é o grão, né? O milho, nem se fala, nasceu nesta América, né? Toda a alimentação do povo latino-americano é baseada no milho, né? E agora o feijão. Né? Então, quando se fala hoje em dia de segurança alimentar, de autonomia alimentar, tem que incluir essas questões. Que alimentos queremos? Né? São eles seguros? Porque depois, por outro lado, vai se ter uma parafernália de pesquisas sobre o câncer no aparelho digestivo, né? Os tumores de tireoide. Né? A gente sabe que o Chernobyl ocasionou 200 mil contaminados, né? Muitos com câncer de tireoide e outros tipos de câncer. Agora, a Fukushima só vai se saber daqui a 20 anos. Exatamente, uma pesquisa de base de dados populacional não se faz em 30 dias. Não. Né? Então, eu acho que o Brasil tá brincando com fogo, né? E há toda uma euforia aqui. Eu sou brasileira, adoro esse país, voltei para cá, mas acho que perdi aquele ufanismo de dizer que esse é o melhor país do mundo para se viver, para produzir. Aqui há questões que são exatamente as mesmas que existem na Europa. Não são diferentes. Né? Então eu acho que a gente não tem que dizer, vocês fizeram o desenvolvimento de vocês, deixem a gente fazer o nosso. Vamos aproveitar aquilo que foi feito lá para não repetirmos os mesmos erros. Exatamente. E onde é que ficam os tais setores nossos de biossegurança? Bom, os setores de biossegurança, que a rede toda é organizada por uma, quer dizer, para fazer uma pesquisa em biotecnologia, a universidade, o grupo de pesquisa, tem que ter uma comissão interna de biossegurança.
né? Essa comissão vai para a Comissão Nacional, é aprovada e aí começam as suas pesquisas. Mas a Comissão Nacional não pode controlar todos os grupos. E outra coisa que eu acho importante é que essa agora foi liberado comercialmente. Foram liberados 4 variedades de milho, BT. Foi liberada a soja e esse BT, o que se chama milho BT. Explicar um pouquinho, né? O que é o milho BT? Bom, nós temos o milho híbrido normal, né? Que não é geneticamente, eu diria, traficado. Né? Então, eu retiro, né, do cromosoma, eu tomo a célula do milho, né? Eu retiro o cromosoma, eu identifico um gene, né, que vai ser carregado por um bacilo que vive no solo e que vai ser transferido para um outro milho. Mas este gene que é transferido, né, ele tem uma capacidade, digamos, de produzir, eu diria, toxinas. Tá? Então eu isolo esse gene que produz a toxina, como os nossos genes, um que produz o olho verde, o outro que produz a cor da pele, etc., ali nessa de transferência no cromosoma do milho, então há diversidade enorme de genes que dão o tamanho da folha, que dão o peso do grão, a composição química do grão. Então se retira aquele gene, né, que é responsável pela produção de uma toxina. E o que vai se fazer com esse gene? Vai se achar no solo o que se chama um bacilo, é o BT, por isso se diz BT, é bacilo thuringiensis. E esse bacilo serve de metrô. Ele carrega o gene e vai ser inoculado lá no milho, no novo grão. Né? Então, este milho novo, que se chama de transgênico, né, é um milho que vai produzir toxinas para todas as lagartas que o comerem. Né? E imediatamente a lagarta morre. Então se pergunta se a lagarta é um ser mínimo, evidentemente, mas se isso acontece com as lagartas, será que isso não provoca nenhuma influência? Será que isso não tem nenhuma influência para a saúde humana? Né? Então hoje nós estamos chamando o milho de planta veneno. O milho hoje se tornou um pesticida. Porque ele não é mais um pesticida químico, ele é um pesticida biológico. É modificado em laboratório. Né? E ainda há outras questões interessantes que foram acontecendo no mundo e que só essas pessoas mais avisadas, pesquisadores mais cidadãos, né, é que depois trazem a público, ao menos para informar a população. Na China, nas margens do Rio Amarelo, né, havia uma grande plantação de algodão. Né? E essa plantação de algodão, evidentemente que foi protegida das lagartas por a implantação de um algodão transgênico. Né? Então as lagartas morreriam antes de se atacar o algodão. Bom, resultado da história, eliminaram todas as lagartas. O que aí vai surgir uma outra praga. Surgiu uma lagarta 10 vezes mais feroz, que ocupou o que se chama o nicho ecológico, o lugar na cadeia trófica, né, de alimentação da outra lagarta que foi eliminada. E a praga foi 10 vezes pior. Né? No Rio Grande do Sul, para tomar um exemplo brasileiro, e na região norte do Rio Grande do Sul, onde foi a grande Revolução Verde, a soja, a agricultura química, bom, nessa região introduziu-se transgênico em muitas áreas. Né? Hoje em dia, é pena não ter tido essa oportunidade de mostrar para vocês, mas ocasionalmente até posso enviar, nós temos fotos de áreas enormes invadidas por plantas, que se diria numa linguagem vulgar, mas que não é correta, plantas daninhas. Ervas daninhas. Ervas daninhas. Não são ervas daninhas, são plantas invasoras, né, que em determinados momentos elas se contentam com certos fatores ambientais e nascem. E o que aconteceu com essa soja? É que esta soja, né, foi regada com o famoso produto da Monsanto, que é o Roundup Ready. E aí o que aconteceu é que a soja começou a soja vingou no primeiro momento, e depois as ervas daninhas
as ervas ditas daninhas, ou chamadas ervas adventícias, ervas invasoras, foram resistindo àquele adubo, àquele veneno. E foram nascendo bem belas e bem fortes. Então agora, qual é a proposta? É fazer um novo transgênico contra as ervas. Contra aquelas ervas que resistem. Então você vê bem, né, que é uma corrida sem fim. Não, né? Dá para brincar de Deus, e não só se para terminar sobre o livro, Terezinha, na terceira parte do livro eu levantei todas as experiências dos movimentos sociais que surgiram com essas questões dos transgênicos e dessa ciência totalitária, como eu chamo. Né? Então há coisas interessantíssimas de criatividade popular. Organizou-se na França uma associação nacional de prefeitos dos pequenos municípios rurais contra o plantio de transgênicos nas suas áreas. E baseados em quê? Porque com a pressão dos multinacionais, de muitos países europeus que querem introduzir, etc. Mas eles dizem, lendo a Constituição, nós constatamos que o dever de um prefeito, o papel de um prefeito é proteger toda a sua população. Exatamente. Ora, se eu permito que certos cultivadores de milho façam transgênicos e tenho pequenos produtores, agricultores, camponeses, vítimas, né? que não fazem, a contaminação pode se fazer. E eu sou o prefeito de todos. Exato. Então, por isso, protejo a todos e impeço. Isso foi uma organização interessante. Outra foi dos emissores de alerta. Isso foi através de um cientista que teve todos os seus meios de pesquisa suprimidos pelos grandes poderes da ciência francesa, porque começou a denunciar o que poderia acontecer com esses transgênicos. Então, ele perdeu seu laboratório, perdeu os seus meios, os seus pesquisadores, os seus financiamentos. E aí começou um movimento nacional, 50 mil assinaturas de solidariedade para a França, que é um país com 50 e poucos milhões, 60 milhões, não é o Brasil, né? 50 mil assinaturas, né, solicitando a reintegração do pesquisador. E que toda a sociedade tem que ter os seus emissores de alerta. É aquele que trabalha numa pesquisa dada e que, considerando a não obediência do princípio de precaução, ele tem o direito de alertar a população. Então esse é um grande movimento que também existe lá e agora estão lutando por uma lei. Aqui. Perfeito. A gente vai para mais um intervalinho e volta a continuar conversando com a professora Magda Zanoni. Antecipe o presente para o seu papai com as promoções da Sertaneja. Confira: teclado Wolf 4/8, 10 parcelas de R$ 34,00 no cheque ou cartão. Rádio Relógio AM/FM nova, apenas R$ 35,90 à vista. Módulo 4 canais, 2.400 watts de potência, apenas 10 parcelas de R$ 78,00 no cheque ou cartão. Sertaneja, há 40 anos fazendo o barulho que você gosta de ouvir. Avenida Francisco Salles, 555. Televendas 3722-2751. A Hell Sistemas é uma empresa tradicional com 16 anos no mercado de relógios de ponto. Relógios cartográficos, catracas eletrônicas, crachás, porta-cartões, fitas e acessórios em geral. Produtos à pronta entrega, instalação imediata, manutenção feita no próprio cliente e assistência técnica autorizada. Hell Sistemas. Representante exclusivo Mades Rodbel para Poços, Sul de Minas e Leste Paulista. 035-3712-4858. Agende uma visita ou acesse www.hell.com.br. E a gente continua conversando com a professora e pesquisadora Magda Zanoni, e autora do livro hoje considerado um dos mais importantes sobre a questão de alimentos transgênicos no Brasil. O título do livro é Transgênicos para Quem? E uma curiosidade, se você colocar no Google, se você colocar em qualquer um dos sites de pesquisa da internet, Transgênicos para Quem, Magda Zanoni, baixar, o livro vem gratuitamente, você pode ler através da internet. Bem simples, colocou o título do livro Transgênicos para Quem, baixar, você já vai conseguir ter o livro gratuitamente para ter todas essas informações, porque é uma gama de cientistas, uma gama de pesquisadores
com os mais diversos pontos de vista e que te traz realmente uma estrutura para entender esse momento louco da ciência, louco de interesses laboratoriais sobre alimentos transgênicos. E no bloco anterior ela falava sobre feijão geneticamente modificado, e eu estou me lembrando aqui de algumas experiências quase secretas feitas aqui na região para se produzir super feijão, coisas que ficaram muito escondidas por aqui, mas se conseguiram fazer um grande grão de feijão, depois não conseguiam tirar a contaminação radioativa do tal alimento. E se com um pouquinho de falta de seriedade um produto desse cai no mercado, muitas pessoas vão ter problemas futuros de saúde em função de um alimento irresponsavelmente colocado no mercado. Então é muito sério o assunto. Esse ministério tem um núcleo de estudos agrários para o desenvolvimento rural, né? E é esse núcleo que promove livros, que promove debates, que promove a existência das controvérsias, né? Então ele colabora com muitos eventos, atividades e publica bastante. E esse livro foi uma proposta minha que surgiu nesse momento de necessidade, porque os artigos científicos são todos em inglês e que o povo que não tem o ensino médio completo não vai procurar na internet esses artigos. Como divulgar? Mesmo que esse livro eu acho que ele tenha que ser transformado numa cartilha mais enxuta, né, para a população, para o pequeno agricultor que comprou essa onda de soja transgênica lá no Rio Grande do Sul, enviada pela Monsanto através da Argentina, e que hoje em dia está tendo que pagar 400 milhões de reais pela utilização da semente, pelos royalties da semente, quando no início a distribuição foi dita gratuita, né? Mas hoje um juiz do Rio Grande do Sul já deu ganho de causa para os agricultores que utilizaram essa semente de soja, né, contra a Monsanto. Então há coisas aí que ainda vão acontecer. E por isso que o direito, a disciplina de direito agrário é muito importante para a regulação dessas situações. Porque enquanto nós não tivermos digamos, obrigação de etiqueta, de selo dos produtos, como é que a gente pode dizer que isso é uma democracia onde o povo escolhe? O povo não escolhe coisa nenhuma, vai comprar o óleo de soja, não tem lá etiqueta que aquele óleo de soja é vindo da soja transgênica. Então, reivindicamos também o direito de nos alimentar de modo sadio. Né? Só voltando no óleo, eu vi outro dia uma matéria falando do tal óleo de canola. Ah, a canola. Que praticamente não existe a canola, é um troço geneticamente modificado. Não, a canola é um cultivo... É um cultivo que existe no Canadá, e aliás, no Canadá, um agricultor que cultivava 400 hectares de canola orgânica foi contaminado por um vizinho, a Monsanto fez uma inspeção e encontraram plantas de canola transgênica. Entraram na justiça, o processo durou 5 anos e ele perdeu tudo, perdeu a terra, perdeu o cultivo, perdeu o solo, perdeu tudo. Hoje anda aí pelo mundo fazendo conferências de como não produzir transgênicos. Porque contra uma multinacional é difícil ganhar um processo desses. Mas tem um exemplo agora na França que foi reivindicado pela Europa inteira, saiu no Le Monde e todos os jornais, de um agricultor que sofreu eu não sei se foi aspiração, aspirou o veneno, enfim, o agrotóxico, né? O nome científico é biocida, mas o nome exato da sua função é agrotóxico. Ele entrou com processo porque ficou com uma lesão séria, invalidado, não podendo mais trabalhar, e ganhou na justiça o processo, né, contra a Monsanto. Agora a Monsanto já apelou de novo, né? Mas o que eu queria dizer então, dizendo que essas questões todas, o NEAD, Núcleo de Estudos, promove, porque, bom, estamos lá dentro, um grupo de pesquisadores que acham assim, se para o bem da humanidade, se para terminar com a fome no mundo, os transgênicos vão ter um papel a 99% eficaz, assinamos embaixo. Tá? Não somos, como nos chamam, de obscurantistas, de pesquisadores da Idade Média. Não. O problema é que nós somos poucos ainda, né, mas bem eficazes
nas denúncias que queremos que toda a população, né, se alimente corretamente. Agora, para te dar um dado, por exemplo, o mundo hoje tem quase 7 bilhões, né? 1 bilhão sofre de fome. Desse 1 bilhão, 800 mil, segundo os dados últimos da FAO, são pequenos agricultores da África, da Ásia e da América Latina. Foram expulsos para E agora, como é que eu vou dizer, porque essa é a grande ideia também das multinacionais, é que o transgênico vai terminar com a fome no mundo. Essa é uma das grandes vantagens. Terminar com a fome é a Revolução Verde, com todos os biocidas, os adubos, com as máquinas, com as sementes selecionadas, terminou com a fome do mundo? Então, isso não vinga mais. Né? Até a FAO, né, em Roma, já está dizendo que isso não é bem assim. Né? Então, no livro, também é um artigo de um grande agrônomo e pensador francês, Marc Dufumier, que escreve sobre, desmistificando essa questão de transgênico e fome do mundo. Né? E na última parte, só para concluir, também tem uma associação que é bem criativa e que se chama Associação Nacional dos Ceifadores Voluntários. Associação Nacional de Faucheurs Volontaires. Então, o que acontece? A França, pela sua lei, não permite o cultivo dos transgênicos. Mas ela permite a importação, tá? O que é uma situação bem dúbia, né? Mas não permite o cultivo. Tá? Então, esses militantes arrancam em todos os municípios rurais, e a grande Federação Francesa das Sociedades de Proteção da Natureza mapeou a França inteira com as parcelas onde a lei não está sendo obedecida, estão cultivando transgênicos. Então, essa associação se reúne em 500, 200, 300, é professor universitário, é estudante, é agricultor, é cidadão comum, vão para as parcelas cultivadas ilegalmente e arrancam. Né? Bom, mas aí vem os processos, vão para a cadeia, até o processo dizer que a lei realmente... Então, criou-se já um grupo de advogados nacional que já é especializado em tirar os trabalhadores da cadeia, porque no fundo eles estão pela lei e pela Constituição. Professora, o assunto é extremamente encantador e abrangente e gostaria de continuar conversando, mas é muito interessante, inclusive, essa ideia colocada nas entrelinhas. Ninguém contra, ninguém quer uma ciência lá do século II e ninguém está contra o desenvolvimento, mas tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, porque no final do processo, quem paga as consequências é o ser humano. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, vamos esperar que numa vinda sua a Poços de Caldas possa fazer uma palestra mesmo pública sobre a questão. Com todo prazer. Jornal do Meio-Dia fica por aqui. Desejo a você um bom final de semana, muito Júlio Fest, tem teatro, tem uma série de coisas acontecendo. E volta na outra semana com outro assunto de interesse. Até mais, amanhã tem música também no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, apoio cultural Alcoa. Sustentabilidade é a nossa natureza.